TV Princesa apresenta Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEP. Olá! Este é o nosso Momento da Saúde, um programa idealizado e produzido pela ABRAMEP, Associação Brasileira de Medicina Preventiva, em parceria com a Fundação Cultural do município de Varginha e a nossa queridíssima TV Princesa! TV Princesa! Isso! Como sempre, estamos sempre alegres aqui no nosso Momento da Saúde, principalmente com os nossos amigos que nos visitam, que nos dão a honra de sua entrevista. E você que está nos assistindo aí, muito obrigado por sua audiência. Hoje estamos recebendo aqui o Antônio Marchetti. É isso mesmo, Antônio? Isso mesmo. Vamos lembrar de marketing. Antônio Marchetti, que é presidente do Conselho de Políticas sobre Drogas aqui da nossa cidade de Varginha, que é o conhecido como Comad. E o Cláudio aqui, que já é nosso freguês aqui, já está virando sócio aqui do nosso Momento da Saúde, que também faz parte, lá é um dos conselheiros lá do Comad, e também faz parte do Conselho Municipal de Saúde e do Conselho lá do bairro Bom Pastor. Teu currículo é grande, hein, Cláudio? Mas primeiro gostaria de começar com você, Antônio. É um prazer estar recebendo você aqui conosco. Como é que gostaria que você falasse um pouco de você mesmo e em seguida a gente entrar com a questão institucional. Boa tarde primeiro, doutor Adilson, boa tarde a todos. Eu sou funcionário da Prefeitura de Carreira, sou técnico de enfermagem e trabalho no CAPS AD, aqui do CAPS Álcool e Droga de Varginha. Nós já estou no conselho já há uns 3 anos e como presidente do conselho há mais ou menos 1 ano e pouco, como nós fizemos uma reformulação do conselho. Hoje o conselho nosso ele existia, mas ele não atuava. Hoje nós ainda estamos quase que começando, mas já conseguimos muita coisa. Nós refizemos o nosso estatuto, nosso regimento interno. Hoje nós temos o Programa Municipal Antidrogas, o Fundo Municipal Antidrogas. Hoje nós temos a nossa sede própria, que funciona na Rua Valentim Couto 92. O nosso telefone lá é 3222-3142. E nossas reuniões são mensais, sempre na última quinta-feira do mês, às 9h30 da manhã, aberta à população. Quem quiser. Qualquer cidadão pode ir. Qualquer cidadão pode ir. Hoje nós temos 26 membros bipartido, tanto da área Do serviço público quanto da sociedade civil. Né? E a gente está procurando revitalizar, porque muito pouca gente sabe a importância de um conselho na cidade. Hoje o governo está muito focado nessa parte de conselho, que tudo que vem para o município hoje vem via conselho. Verdade, sem a aprovação desses conselhos nada acontece, né? Nós hoje vocês estão vinculados mais à Secretaria Municipal de Saúde, Exato. Né, Antônio? O conselho ele era vinculado à Secretaria de Ação Social. Mas como eu sou trabalhador da área de saúde e outras pessoas lá mais atuantes são, nós, em reunião, nós achamos por bem de consenso passar o conselho a ser vinculado à Secretaria de Saúde, que é onde nós mais temos acesso. Né? Realmente a tendência também da como política. Uma doença, realmente, Exato. A dependência química, né? Seja qual ela for, o sujeito, quando ele já nasce com algum distúrbio, desde o nascimento, que vai se demonstrar isso ao longo depois de que a vida vai passando, né? Cláudio, e você fala um pouco aí, você que é representando a população aí como advogado, né? Como é que você está sentindo essa situação, primeiro lá da atuação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, né? Como é que está a representatividade da população? Lá o pessoal participa mesmo? Olha, como todo conselho, a gente tem grandes dificuldades sobre a participação da sociedade. Então é muito importante sempre, volto a repetir, a questão do cidadão participar das ações sociais, dos conselhos, porque é ali que se discute as políticas. Dentro do Comad, hoje a gente conseguiu formular uma política até muito bem estruturada, já tem um certo reconhecimento não só a nível estadual, como nacional também. Verdade. Que é uma política importante, que ela trata de vários fatores que envolvem a questão das drogas.
política sobre drogas, né? Não é apenas aquela questão apenas da repressão, Sim. né? A questão envolve muito mais do que isso. A droga hoje já tem um aspecto muito mais amplo do que só repressão. Você tem que compreender a droga no meio da sociedade. Isso é verdade. E também perguntar... Sempre esteve, né? Sim. Aquela pergunta básica, né? O que é a droga? Né? A droga é só aquilo que é proibida ou o álcool também entra, o cigarro também entra, os medicamentos também Quem entram? não usa alguma substância hoje em dia, né? A diferença é se ela é lícita ou não lícita, né? Se ela pode ser liberada ou não liberada pelo governo. Inclusive, nós tivemos em Belo Horizonte, semana passada, lá na Subsecretaria de Assuntos sobre Droga, falando, não foram palavras minhas, foram do próprio subsecretário, hoje Varginha é referência para o estado de Minas Gerais, que é a única cidade do estado de Minas Gerais que tem o seu programa, o seu fundo, tanto que nós vamos fazer um encontro aqui em Varginha. Eles pediram para ser sediado aqui, porque o Conselho de Varginha organizado, hoje né? está organizado e atuante. Legal. Deixa eu dar minha participação também. Já fui presidente do Conselho Municipal, antes chamava de entorpecente, Sim. vocês Nossa. acreditam isso? Logo que eu assumi o Conselho, isso lá para os anos de 2000, antes de 2000, né? A gente começou mudando essa visão, né? Que era política sobre, na época, contra as drogas, né? Mas hoje em dia a gente vê que a gente procura muito mais reduzir esses danos que as drogas, porque não adianta ficar nadando contra a correnteza, né? Acabar A gente com as vai só drogas, perdendo. nós As não drogas vamos sempre acabar. existiram. Não acaba. As drogas sempre existiram na sociedade. Desde teve componente religioso das drogas na sociedade antiga e até hoje ela permanece nesse aspecto. É impossível você falar, vamos acabar com as drogas. E sobre a questão hoje em dia que eu vejo da criminalização ou descriminalização das drogas, vocês gostariam de falar alguma coisa sobre isso? Um dos dois? Gostaria, Cláudio? Fala aí, falo. fala aí. Eu acho que é muito importante começar a se discutir essa questão da descriminalização, não só descriminalizar, mas também o processo de legalização das drogas. Nós temos como referência, por exemplo, o Uruguai, que é um país vizinho nosso, É mesmo, né? que começou esse Para processo. usos medicinais, aí o uso da cannabis, cannabis sativas, que é o caso da maconha aí, né? Mary Jane, para um punhado de outros nomes aí. A liberação não apenas no Uruguai, mas vários outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. o uso medicinal, como outra substância qualquer, né? Não, o senhor que é médico pode saber, a cocaína mesmo, ela sempre foi usada como medicamento. O Freud- Até o século XIX. O Freud Era que o diga, né? Ele usou demais, demais, ele tinha sim. um câncer de face e usando como fator como analgésico, acabou tendo aquelas visões psicodélicas e muitos dos escritos que ele produziu tem a ver com essas ações aí, das ações químicas. Nós não estamos fazendo apologia Não, às não, drogas, não. não é isso, Antônio? Não, longe. Não é isso, Cláudio? Nós Sim. estamos de maneira nenhuma aqui defendendo as drogas. Nós estamos querendo mostrar que isso faz parte da sociedade e que a família, principalmente aquela que vai estar mais envolvida, como nós vamos fazer para equacionar isso? Tem alguma solução imediata? Alguma receita de bolo pronta aí? Vocês sabem? É um assunto complexo, é impossível você desenvolver uma A solução gente, imediata. a gente pensa e reúne, discute e ninguém chega a um consenso. Né? É um componente que tem vários fatores, tem um componente médico, assistencial. Social. Sim. Mas eu gostaria de chamar agora mesmo o nosso próximo bloco, mas lembrar que sempre uma das soluções mais alternativas é a questão mística, né? É aquela convicção e essa relação com o divino, com o sagrado, talvez seja a grande solução. Não saia daí, nós voltamos no nosso próximo bloco, é rapidinho. Pode confiar, aqui na Prefeitura de Varginha seu IPTU é bem aplicado. Nossa UPA é referência em atendimento de qualidade, escolas e creches em construção e professores capacitados. Moradia própria para quem sempre sonhou. Trânsito organizado e melhoria da iluminação de toda a cidade. Reforma e manutenção de quadras. Pague em dia, você colabora e faz Varginha crescer. Prefeitura de Varginha, compromisso de trabalho pela nossa gente.
Olá, estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje estamos aqui reunidos com o Antônio e com o Cláudio, que são representantes do Conselho COMAD, o Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Estávamos falando aqui sobre a questão da droga, é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver com isso. Estamos falando sobre a questão de redução de danos e que a gente tem que fazer uma ação em rede. Dependemos não só apenas da família, do próprio usuário, mas de todas as instituições para que a gente possa ter um resultado efetivo. E falávamos aqui no primeiro momento sobre a questão da prevenção. Vamos lá, Antônio. Quais as ações que estão mais discutidas no Conselho com relação à prevenção? Hoje, no Conselho, o que nós estamos discutindo mais sobre prevenção é um trabalho que nós pretendemos começar ainda esse ano, nas escolas, com os pais dos alunos, com material, inclusive nós vamos receber essa semana o material do Estado, junto à população em geral, para ter a consciência do que uma droga faz, o que ela acaba numa família. Os danos que ela arrebenta mesmo com a pessoa, com a família. O melhor é não experimentar, né, Antônio? Eu acho que se experimentou, depois o negócio para sair dela não é fácil, não. Não é muito fácil, não. É muito difícil. E a gente fala, quando se fala em droga, o pessoal pensa em cocaína, em maconha, em crack. Muita gente se esquece do álcool, que hoje talvez seja a droga. Por ser lícita, a droga mais pior, danosa, né? Que tem. Veja essas questões desses ice aí, dessas vodka, a meninada tudo está usando, iniciando muito rapidamente aí nesse tipo, por ser de baixo percentual, as pessoas iniciam. Mesma coisa a maconha, né? Inicia nas drogas mais pesadas. E hoje um adolescente de 14, 15 anos vai numa festa, se ele não bebe, ele é até excluído, né? Fica excluído, o pessoal faz bullying ali da coisa. Exatamente. Então, a prevenção, eu gostaria de destacar aqui também o trabalho do PROERD aí, da nossa gloriosa Polícia Militar aí, pessoal incansável também aí nas escolas, do conselho, já tiveram conosco, que participam do conselho também, né? Atuante do conselho. Que ótimo, é. Então, vamos lá. E a fiscalização, Cláudio? Por onde a gente poderia fazer esse trabalho? Bom, hoje, fiscalização desse componente de drogas no município de Varginha tem dois fatores principais. Um é o próprio conselho, o COMAD, ele tem feito uma fiscalização sobre as instituições que mexem com a questão das drogas, por exemplo, as comunidades terapêuticas dos municípios. As comunidades terapêuticas são fiscalizadas pelo também, conselho. Né? Pelo conselho. Aliás, nós temos uma resolução sobre isso, que chama RDC 101, né, que trata sobre isso e que é muito difícil de ser cumprida, né, Cláudio? Mas não só o componente sanitário que nós temos observado, nós temos acompanhado como tem sido o tratamento com o usuário, se ele tem sido bem tratado ou não, que é um problema que nós temos também a nível nacional. Parece que é uma coisa que o governo parece que deixou na mão dos voluntários, né? Porque eu acho que se não tivéssemos os voluntários, se não tivéssemos as comunidades, sejam elas religiosas, filantrópicas ou não, nós estaríamos aí numa situação muitas vezes pior, né, Cláudio? É o vácuo, né? Se o Estado não presta o serviço, alguém vai acabar prestando. Só que hoje a gente consegue ver um caminho mais ou menos de volta. Por exemplo, a nível nacional foi regulado o CONAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Ele editou uma resolução recente sobre as comunidades terapêuticas. Que é para ser utilizada no país todo. Antes você tinha um vácuo muito grande, hoje já tem um espaço maior. Sem contar também que hoje o Ministério da Saúde tem ajudado a estruturar mais os CAPs-AD, os Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Por exemplo, o Antônio trabalha num daqui de Varginha. E te chamo aqui, te provoco, Antônio. Se a gente não fizer o nosso trabalho, quem ocupa o espaço na questão de mercado, de oferta, procura é o traficante. É o traficante que talvez seja o pior de todas as situações aí. Eu falo, o traficante antes, ele quebrava o pai rico. Hoje em dia o traficante, ele quebra a mãe pobre, né? Principalmente com a vigência. Barateou demais a questão da droga. Aí é que existe uma controvérsia muito grande nisso. O pessoal fala, porque o crack é uma droga barata. Realmente, uma pedra de crack, ela é barata, ela custa 5 O cara consome quantas pedras? Só que o cara que consome o crack, ele quer consumir não é uma ou duas, porque o efeito do crack ele é muito rápido. Então ele quer consumir 40, 50 pedras. As pessoas então, quer dizer, ela se torna uma droga caríssima e a pessoa, como não tem o dinheiro, aí ele passa a roubar, passa... Nós temos um caso aqui de Varginha, de uma mãe que nos procurou no CAPS-AD, desesperada, que o filho chegou, depois de vender tudo, ela saiu para trabalhar, ele vendeu as telhas da casa. Meu Deus do céu. Ela chegou em casa, achou que a casa... Eles estão de perto assim, né, rapaz?
E a questão do crack, eu lembro assim, que diz assim, o crack tem uma ação tão fulminante, você nem sabe que aquilo, a ação é direto no cérebro, e fala que é um prazer tão intenso que ele não é igual o sexo, não. Ele é melhor que o sexo, quer dizer, por isso que os caras não largam também, O pessoal fala que a droga... Vai a exaustão. Voltando que não é apologia, vou falar que a droga é ruim. Se a droga fosse ruim, ninguém Ninguém usava. ia ficar usando assim, né? É por isso que é importante rediscutir esse papel da droga. A gente tem que compreender o que ela faz com as pessoas para a gente conseguir compreender e estimular as pessoas a não usarem ou deixarem de usar. Cláudio, e você como advogado, como atuante aí em todas as comunidades, a questão da repressão, como é que você vê o papel aí, digamos aí, da Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, essa questão da repressão mesmo ao traficante, às drogas? Olha, vamos ser francos, a polícia tem feito até um bom trabalho, ela faz o que pode. Só que Só que hoje ela acaba enxugando o gelo. A grande verdade é essa. É só porque, a ponta do como o iceberg, Antônio falou, né? como o Para cada Antônio falou, apreensão de drogas é um pouquinho e é um montão que está por e trás. o dinheiro que o mercado gira. Você tem que compreender isso também. Como o Antônio falou, uma pedra de crack é barata, mas você não consome só uma pedra de crack, você consome muitas. Como você gasta muito dinheiro, tem muito dinheiro em volta. Então é um mercado que compensa. Apesar de todos os problemas, ele compensa. Então a polícia acaba tendo muita dificuldade em fazer um serviço repressivo, funcional. Por isso que também é importante, voltando à questão que a gente já discutiu no primeiro bloco, pensar a ideia de descriminalizar as drogas, ou então legalizar... Achar uma alternativa, Sim, né? De porque a reduzir os danos. Faz realmente. 40 anos que o mundo declarou guerra às drogas, desde a década de 70. E estamos perdendo, Estamos né? Pelo perdendo que eu tô vendo, nós estamos exatamente. perdendo essa guerra aí. Ô, Antônio, qual a sugestão do Conselho para os órgãos de repressão, assim? O que tem saído lá na conversa, lá nas reuniões de grupo do Conselho? A repressão, a gente fala muito em repressão, a polícia da fala, o nosso efetivo, a gente está fazendo o que pode, a gente recebe muita denúncia. E uma coisa que eles reclamam muito é que a polícia prende e a hora que chega solta muito rapidamente. Então, quer dizer, Depende da quantidade que a pessoa é apreendida. Tem né? gente Então, lá com 20, 30, 40 passagens. O cara é preso de manhã e solto à tarde. Então, a gente foca muito, inclusive com a própria Polícia Militar, eles estão fazendo um trabalho. Agora, o trabalho nosso hoje é pensar muito mais na prevenção para evitar a repressão. Prevenir é melhor do que remediar. como sempre, né, Melhor. Preventino? Pessoal, nós estamos aqui num assunto hoje que é polêmico, que ao mesmo tempo é muito interessante, precisa que haja conhecimento por parte da população e nós discutirmos abertamente aqui a questão das drogas. Falamos sobre a prevenção, falamos sobre a repressão, né, sobre a fiscalização e logo mais nós vamos estar conversando como é que nós vamos fazer para tratar esse problema tão grande na nossa cidade. Estamos com Antônio e Cláudio aqui representando do Conselho Antidrogas. Voltamos já já. É rapidinho. E se todos se unissem para dizer não a qualquer tipo de corrupção, por menor que seja? Os ministérios públicos de 21 países ibero-americanos estão mobilizados contra a corrupção, trocando informações, investigando, levando criminosos aos tribunais. Vamos juntos dizer não à corrupção. Acredite nisso. Procure o Ministério Público e junte-se a nós nesse grito. Corrupção, não. Eu não fumo. Eu também não. Eu não, nunca. 40 mil pessoas morrem ao ano por doenças do coração e dos vasos sanguíneos, causadas pela fumaça do cigarro de outra pessoa. Nunca nem experimentei. Meu pai fumava. Minha mãe não. Tabagismo, tão letal que mata até quem não fuma. Canal Minas Saúde. Assistir faz bem.
Estamos de volta com o nosso Momento da Saúde. Hoje discutindo aqui um tema que é extremamente importante para a sociedade, que é a questão das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. Estamos conversando com o Antônio, que é presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, e o Cláudio Miranda, que também é conselheiro do Comad e é advogado e tem uma visão da sociedade muito importante sobre isso. Bom, falamos sobre a prevenção, falamos sobre a questão da repressão, fiscalização, tratamento. Antônio, como é que nós estamos na questão de tratamento daqueles que querem se tratar ou nós vamos internar compulsoriamente essas pessoas? Não, hoje Varginha conta com uma boa rede de tratamento. Hoje nós temos em Varginha 3 CAPs. O CAPS 2, que é o CAPS que trata da saúde mental propriamente dita. Nós temos o CAPS AD, que é exclusivamente sobre álcool e droga. E hoje nós temos o CAPS I, que trata da infância e adolescente, tanto na parte da doença mental quanto da droga. Sim. Nós temos o Abraço, sim, que é uma faz um trabalho excelente, aí o pessoal da fantástico, Abraço, trabalho grande apoio. ambulatorial aí, né? Temos as comunidades Inclusive com terapêuticas. relação ao tabaco mesmo, a Abraço Exato. faz um trabalho de prevenção muito legal com relação ao tabaco, além do álcool e outras drogas. Né? Com toda a dificuldade, mas toda a está lá dificuldade. funcionando bem. A parceria né, da pública e privada e as organizações não governamentais, nós temos que juntar E todo é bom mundo, falar né? da questão da Abraço, porque a Abraço tem dado um grande apoio para o Conselho hoje em dia. Os conselheiros, eles são muito atuantes, eles muito participativos. Um têm abraço aí cobrado para a muito. Marianela lá, para as meninas todas lá que trabalham na Abraço. E como você falou no bloco anterior, hoje o mais importante do tratamento da dependência química é o trabalho em rede, que ninguém trabalha sozinho. Não adianta, não adianta. Então Se você alguém tem que tentar ter, sozinho porque encontrar não adianta você tratar só o paciente, você tem que tratar também a família, você tem que tratar, porque o cara, Até a vamos comunidade dizer que da você pessoa. interna uma pessoa. Mas aquele Ele sujeito volta, que... quando ele voltar de lá, aquele vai para onde? Aquele que está dando aquele trabalhão, não tem jeito mesmo, todo mundo já não sabe o que fazer mais. E aí vem hoje em dia essa grande discussão no país sobre internação compulsória. Para aquele dependente químico grave, sério mesmo, como é que fica hoje mesmo em relação ao judiciário? Como é que está essa situação? Bom, primeiro a gente tem que separar. Você tem 3 tipos de internação. A voluntária, que é o do usuário, a involuntária, que é baseada no médico, que o médico dá o laudo, e a compulsória, que é determinada pelo juiz, que é decorrente ou de questão criminal ou de interdição mental. Que essa é feita em hospital psiquiátrico. Exatamente. Aí vem a Certo. segunda questão. Vamos internar, tudo bem. Só que a internação tem que ser vista como uma parte do tratamento, não como uma finalidade específica. É só uma parte do tratamento. É exceção, então. Exatamente, é Não exceção. Como diz não é o- para... É exceção. Às vezes é até possível. Tem que ser personalizado e Sim. avaliar caso a caso. É o antes de histórico ter médico uma- do paciente que tem que ser levado em conta, se ele tem necessidade disso ou não. E também tem que se discutir o papel, por exemplo, do serviço hospitalar. Que o paciente psiquiátrico, o que faz uso de drogas, ele também precisa de um leito. Por exemplo, quando ele está nesse estado de surto, um montão de violência por causa da... Quando ele para de usar... Da síndrome de abstinência, Exatamente, né? ele precisa do apoio Do da rede suporte, hospitalar. né? Uma Porque às das vezes não precisa de comunidade terapêutica, ou uma internação maior nesse aspecto. Uma das ações do Conselho, inclusive semana passada nós tivemos uma reunião na Secretaria sobre isso, é a criação dos leitos psiquiátricos em hospitais públicos. Os hospitais gerais, Os se a gente hospitais tivesse gerais. disponibilizasse um número de leitos pequeno que fosse, mas para quando tivesse O Varginha- paciente nessas situações de abstinência pudesse ser acolhidos. Varginha hoje teria pactuado, parece que um leito para cada 13 mil habitantes. Daria 5 para a cidade. 5. Hoje nós tínhamos que pactuar 5. Três Pontas fez uma ala psiquiátrica, mas infelizmente até hoje não entrou. Então nós estamos brigando nisso no Hospital Bom Pastor para a gente fazer uma ala, porque não adianta, você vai tirar o paciente, ele precisa sair da crise. Ele Sair da precisa crise de defendê-lo, abstinência. né? Defendê-lo, Então, tratar de uma forma técnica Se mesmo, você mandar que ele o proteja. para o hospital psiquiátrico, que são poucos, e as vagas são limitadas, Todos muito questionáveis também. questionáveis e longe. Sim. Porque o cara não precisa ficar lá 40 dias. Ele aqui com 5, 8 dias, ou internação de curta duração, você pode tirar ele da crise e dali ele vai tratar ou no CAPS, ele vai tratar em outro lugar, que seria um passo Mais adequado, né? bem adequado. E as comunidades terapêuticas, assim, se poderia dar algum destaque sobre essas comunidades? Eu gostaria de deixar gratidão a todas elas aí, pelo trabalho que, assim, de uma forma até voluntária, né? Todos eles fazem. Quem sabe o que seria de todos esses dependentes se elas não existissem, né? Bom, as comunidades terapêuticas, elas são um componente até importante do sistema.
Queria deixar aqui claro, por exemplo, o papel da Crenoc, que tem sempre dado um apoio na cidade. Mas a gente tem que sempre, como eu já disse, a gente tem que lembrar a comunidade terapêutica como a última porta, o último caminho, o último fim. E a gente tem que lembrar, nesse aspecto, o papel da sociedade difícil, e né, da Cláudio? família. Sempre A família tudo é sofre difícil. muito. A família sempre precisa de muito Precisa apoio. ser acolhida também. A família precisa de um apoio assistencial e psicológico também, que é uma coisa que hoje nós, na sociedade, a nossa cidade, mas o Brasil inteiro tem muita dificuldade ainda de lidar com isso como política pública. Uma forma de acolhimento para a família no âmbito assistencial Você e queria psicológico. falar? E lembrar que a comunidade terapêutica, ela só aceita o paciente voluntário, Voluntário, que ele queira ir. Ela não pode receber de outra forma, só Ele não voluntário. pode prender Gente, ninguém lá. vamos falar então sobre reabilitação. Vamos dizer que esse pessoal acaba sendo estigmatizado, Sim. um dependente químico mesmo que ele passe por todas as fases de tratamento, vai lá, tá limpo. E daí? Como é que nós vamos reabilitar esse pessoal aí? Temos algumas situações. O que tem sido discutido lá no Conselho sobre isso? Nós estamos tentando fazer convênios, até, porque o Conselho começou a ser reestruturado agora, então nós estamos em um passo de cada vez para não poder dar um prazo maior do que a perna. Só por hoje. Só por hoje. é. A nossa ideia é procurar empresas de Varginha, o próprio serviço do SES, do SENAC, os 5S, para ver se a gente consegue colocar esse pessoal no mercado de trabalho. Nós hoje já temos algumas ações em parceria, porque tem muito morador de rua, analfabeto. Hoje Você viu o componente social da pessoa que faz uso de drogas. já também. tem hoje uma aula de alfabetização, uma aula de Mas parece que o computação. problema da droga ela é triste tanto para o rico quanto para o pobre. Mas né? Atinge o todas as pobre, só classes. que o pobre tem mais dificuldade. Muito a pessoa mais, em situação de rua, ela não tem uma pessoa que ajude. Ela tem esse componente que tem muita dificuldade. Tem uma questão do albergue. Nós temos o albergue, tem funcionado. Parece que tem tido problemas, Tem né? tido problemas. Hoje O Varginha... pessoal fica no trânsito aí nas estradas, aí parece que funciona do lado da comunidade Querigma ali, próximo da Crenoc. O albergue cria um noturno, transtorno. né? Isso, noturno. Temos o Centro Pop, que é Hoje parte Tem do o assistência Centro social. Pop lá no bairro, lá no No Resende. Resende. A gente tem dificuldade de trazer ele para o centro, que é onde muito ele pequeno verificar. também. Pessoal, esse tema nosso é violento, não tem Extenso. fim, né? Suas considerações finais, Cláudio? Bom, eu gostaria de deixar claro novamente, agradecer a oportunidade e também que as pessoas que estejam assistindo pensem a droga de uma forma diferente. Não como aquele inimigo imaginário que vai nos matar. A gente tem que discutir a droga como ela Demonizar é. a droga, né? Exatamente. A gente tem que discutir como ela é. Antônio. Eu queria agradecer o seu convite. Deixo lembrar sempre que as nossas reuniões são a toda última quinta-feira do mês. Lembra às de no- novo o endereço, o Às telefone? 9h30 da manhã, na rua Valentim Couto, 92, onde funciona hoje o Codema. O nosso telefone é 3222-3142, aberto à população. E nós estamos programando agora para o segundo semestre eventos maiores, eventos grandes, inclusive com a presença do secretário nacional e do subsecretário estadual de droga para a nossa região toda. Muito obrigado. Este foi o nosso Momento da Saúde, sempre às sexta-feira e segunda-feira, 18 horas. Até lá, nós aguardamos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. TV Princesa apresentou Momento da Saúde. Programa da Associação Brasileira de Medicina Preventiva, ABRAMEC.